só vai ser finalizada com as apostilas, tá? Tá. Eu tô terminando aqui ela. Tá, se você tiver alguma dúvida de alguma questão, você manda no meu WhatsApp que eu te ajudo, tá? Depois da aula. Quem teve tarefa de história não, né? Teve. Teve? Teve da página 140. Bom dia, Laís. Bom dia, Anthony. Vamos iniciar nossa aula hoje com as correções da página 140, tá? Tá. Da apostila de história. Ontem eu fiquei sem internet a manhã inteira, só consegui ver do Thiago. Internet ontem tava ruim, hein? Ela caía e voltava. A página 139 a gente conseguiu completar na aula passada? Conferem Sim, aí. Sim, sim. né? Sim. Beleza. Tá entrando, vamos esperar mais um pouquinho, a gente já inicia. Bom dia, Isabelle. Eu acho que hoje é Professora, só nós, né? Oi. vamos terminar essa aula mais cedo? Vocês têm aula do que depois? Português. Mais um, não lembro não. Mais uma de matemática. Ah, velho. Hein? Então vamos lá na página 40. Vamos iniciar, que daí a gente consegue finalizar certinho na hora, né? No atraso. Tá. Quais foram as primeiras formas de escrita? Essa a gente já respondeu a número 1, né? Uhum. A cuneiforme, que ficou, hieroglifos e lologramas, correto? E o alfabeto? O alfabeto fenício, ok? A número 2 estava pedindo para marcar V para verdadeiro e F para falso. Como que vocês deixaram aí as alternativas? Vamos no chat. Como que ficou as alternativas da 2 de vocês, para a gente corrigir? Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Quem mais fez? Magnara. Estão entrando. Meninas que estão entrando, estamos na página 140 fazendo a correção. Então, a 2, a página 140, Tá errado, ficou prof. assim: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Quase acertei. Eu inverti. Eu também, cara. Eu quase acertei. Eu só errei aquela Mas 12. foram bem, foram bem. Isso aí, tem que tentar. Ó, Eu não fiz foi a segunda, mas o resto eu fiz. Eu coloquei V, V, F, F, V. então você acertou. Ficou nessa ordem aí que a prof colocou. Tá bom, Laís, tudo bem, tá? Tranquilo. Qualquer coisa você fala aí no chat que a prof te responde. Tá.
Então, a 2 ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Já corrigem aí. A 3 está falando assim, sobre a Mesopotâmia da Antiguidade, responda. Qual foi o primeiro povo a dominar a região? O que vocês colocaram na letra A? Os sumérios. Isso. Aí, prof. Professora, eu coloquei controle passou por sumérios, acadianos, babilônicos e assírios. Tá, mas na letra A, só sumérios foram os primeiros, tá? Tá bom, peraí, deixa eu apagar então. Arruma aí. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme Nil entrou também. Letra B. Então, a letra A ficaram os povos sumérios. Letra B. Um povo partiu de sua cidade e formou um grande império na região. Que cidade e povo eram esses? China. Os acadianos? Isso, acadianos. Da cidade de Acade. Acadianos das cidades de Acade. Muito bem. Bom dia, Carlos. Ô, prof, Oi. que página que é mesmo? 140, Carol. As atividades que ficaram para casa para ser corrigidas hoje. Ah, tá. Tá? Lá em cima no chat, a prof já corrigiu a número 2. A letra A da 3 ficaram os povos sumérios. E a letra B, acadianos da cidade de Acade, tá? Professora, A1, o que foi? Eu coloquei. A 1 a gente já tinha feito na aula passada. A 1 ficou para casa. Ah, tá. A 1 foram os tipos de escritas, cuneiforme, lologramas, hieroglifos e o alfabeto fenício. Então tá certo. Tá certo? Uhum. Então, a letra B ficaram acadianos da cidade de Acade. Vamos agora para a letra C. Qual foi a cidade que teve maior desenvolvimento econômico, maior destaque e foi capital de um império mesopotâmico que teve 2 períodos distintos? Babilônia. Muito bem. A Acertou, Babilônia. Quem ensinou isso? professor de ciências. É mesmo. Eu vi professor de ciência ontem. Lá na vila. O carinha que mora logo ali, né? Qual é a vila? Tá aberta? Não, é que eu e meu tio começamos a fazer caminhada, né? Vamos lá na vila fazer uns exercícios. Aí ele tava lá com o Mas pessoal. ela fica fechada, ela não fechou nessa quarentena? Sim. Então como é que você foi lá? Sabia que tem um lado de fora da vila que tem uns equipamentos lá? Ah, Verdade. academia. Tá. Vamos lá, então. Então, a letra C é a Babilônia. A Yasmin que entrou é a Yasmin Muniz? É a Mônica, porque a outra não entra. Oi, prof. Oi. Yasmin, deixa a prof te falar. Você precisa levar as apostilas, amor. Professora. E o Ian que Gente, não levou deixa- estimulado. Então, eu falei com o Ian já. Gente, quem ficar, se levar o simulado e não levar a apostila, a nota não vai completar e vai ficar com nota baixa. Tem que levar para a gente finalizar. A gente precisa entregar as notas na secretaria para ela mandar as notas para os pais de vocês, tá? Professora, mas eu levei o celular. Olha, eu fiquei de recuperação. Manda aí, folha. A gente não sabe ainda as notas, Gui, porque ficaram pessoas que não entregaram as apostilas. A gente não finalizou algumas notas. Ô, A gente professora. só finalizou, a gente já entregou tudo.
Tá, mas se entregou o simulado e não entregar a apostila, vai ficar faltando nota. Porque o simulado vale de 0 a 5 e a apostila de 0 a 5 para somar e dar até a média 10. Aí Entendeu? se acertar o simulado, aí fica com 5. Pois é, e nem alcança a média, porque a média da escola é 7. É, uai. Ó, a Isabelle também, a Isabelle Daniele, falta apostila de filosofia. Eu levei a minha faz, eu acho que já há um mês já. Então, Foi a professora falar que faltava apostila, a Daniele desligou o microfone. o Carlos conseguiu, Carlos, fazer a de filosofia? Você falou que ia me mandar mensagem, eu fiquei esperando. Eu consegui, professora. Beleza, então. Então vamos continuar a nossa correção. Letra D agora. Que construção ainda não totalmente conhecida foi erguida nessa cidade? O Jardim Babilônia. Isso, que se tem notícia, mas nunca foi encontrado, né? Fontes. Leu o que tu falou aí, Leu? Não, professora. Jardim da Babilônia. Isso, Nossa, Jardim da Babilônia. Professora, qual que é o nome? Jardim, tá escrevendo aí. Eu tinha Tá lá colocado ali do Aquaman. Eu tinha colocado. Jardim da Babilônia. Tá na página 133, lá no texto. Vamos para a letra D agora, número 4, perdão. Em que pontos da história da China é semelhante à história da Mesopotâmia? O que a gente pode encontrar de semelhanças entre a história da China e a história da Mesopotâmia que nós estudamos? Professora, eu escrevi assim. Elas duas cresceram em próximas a Rio. Isso. Cresceram em volta de rios. Então, colocam assim, ó. Ambas, né? Se desenvolveram em volta de rios. Aí, vírgula. Que mais? Em volta de rios. Criaram métodos com a agricultura tiveram governos centralizadores. Lá. Ambas se desenvolveram em volta de rios, né? Porque todas elas se desenvolveram em volta de crescentes férteis. Como os rios proporcionavam, né, o desenvolvimento, porque era muito fértil em volta, proporcionava o desenvolvimento da agricultura. Então, ambas também desenvolveram técnicas de agricultura. E ambas também tiveram governos centralizadores, autoritários, tá? Então, essas são as semelhanças entre China e Mesopotâmia. E professora, Oi. na sua apostila aqui, eu estou na página 38, falta duas para terminar. Tá bom, então, que bom. Filosofia. Eu fiz
fiz a noite inteira, ela tá fazendo. Minha mãe me deu uma comidão de álcool que eu esqueci de entregar. Ficou brava? Aham. Eu só entreguei junto com as outras apostilas porque eu pensei que era pro ano todo. Não. Elas vêm por bimestre também. Ensino Separadinhas. religioso. Ensino religioso. Não tem, né? Vocês não têm mais ensino religioso. Só até o 5º ano. Ah, tá. Entra agora em ciências, né? Em história também. Em filosofia, acaba estudando um pouquinho. Tá. Não, os 7º anos, eles têm mais duas. Eles têm 2 aulas. A maioria dos dias tem só 2 aulas. E vocês? Só tem 3. 2 dias. Só 2 dias que é 2 aulas. Hoje? Não, segunda. Hoje 3 aulas. Segunda e Ontem e quinta. Tá. Vamos na página 141, então, todo mundo. Finalizamos a 140. A 141 está falando assim, aprofundando o olhar. Neste capítulo, você conheceu a escrita cuneiforme. Veja alguns exemplos de palavras escritas em cuneiforme. Aí nós temos ali. Ela foi uma escrita desenvolvida através de símbolos, certo? Cara, Nós temos lá pássaro, peixe, pé, sol e grão. nunca vi essa pessoa ler um pássaro. Escrito em cuneiforme, tá? O de baixo representa o alfabeto fenício, que deu origem ao nosso alfabeto utilizado hoje. Aí tá perguntando na número 1, a gente consegue responder na própria apostila. Na número 1 pergunta assim, qual dessas formas, o cuneiorfe ou o alfabeto fenício surgiu primeiro? Cuneiforme. Isso, então coloca do ladinho da número 1. E professora, Oi. o nosso, do alfabeto fenício pro nosso mudou coisa, hein? O M era 4 bagai lá. Mas ele que deu origem, né? Foi o que mais se aproxima do nosso. 4 símbolos. O M. Vocês viram aí? Não, olha o X e o S. Parece W. Imagina eu fazendo um textão desse daí, escrevendo essas letras. Que beleza, cara. Ó, A gente reclama com o nosso, imagina se fosse assim, hein? Professora, Caio, página 141. professora, Oi. sabia que essa cedilha não podia estar no. Não podia estar, tipo, nas palavras? Como isso? Essa cedilha não podia existir, não podia estar nas palavras. Ah, é. Ontem eu estava explicando também para minha filha escrever audição. Aí ela colocou com S, né? Falei, não, filha, mas é com C cedilha. O C cedilha também tem um som do S. Eu fui tentar explicar para ela. Vamos na 2. Professora, mas Qual o C é? cedilha nem no alfabeto tá? Oi? O C cedilha nem no alfabeto tá? Uma palavra criada fora parte do alfabeto. Letra, né? Criada. Que chato. Qual é a principal diferença entre uma forma e outra de escrever? Qual que é a principal diferença entre essas duas escritas aí? Que vocês conseguem observar? A feiura. Uma é escrita através de desenhos. E outra é por símbolos aí doido lá. Hã? E outra é por símbolos, não sei que. Professora, Oi. Professora, o Guilherme vem aqui pra saber. e a outra é pela dificuldade de Tá. fazer. Uma é, ó,
A diferença é que uma é por símbolo, mas o símbolo representa palavras, né? Na cuneiforme, o símbolo, ele representa uma palavra inteira. Já no alfabeto fenício, é um símbolo também, só que esses símbolos representam letras, tá? Essa é a diferença. Nenhum representa a palavra, o símbolo representa a palavra. E no outro, o símbolo representa a letra. E professora, Oi. ontem eu passei, acabou a aula ontem, de ontem, passei o resto do dia inteiro fazendo aquela tarefa, fazendo resumo da professora. Eu fiz aquilo lá rapidão. Eu não, eu passei. Ei, Guilherme, não começa não, manda coisa aí no chat. Eu mandei aqui, professora. Professora, Oi. eu só não entreguei antes o negócio lá da professora de produção de texto, porque eu não consegui fazer o resumo, o resto já estava tudo feito. Não, mas a gente ainda está corrigindo. Tem o prazo ainda do restinho dessa semana, tá? Lembrando que tem um feriado, né? Quinta-feira é feriado. Por isso que tem que levar até amanhã. Quem não levou. De que, professora? Oi? Professora, Levar o quê? Levar as apostilas, quem não levou. Quinta-feira tem aula, não? Quinta-feira não, feriado. Que triste. Tá, vamos na 3. Qual é a mudança causada por essa diferença? O que vocês conseguem observar de mudança de uma forma de escrita para outra? O que possibilitou uma diferença entre elas? Se ambas são por símbolos. É que uma representa palavras, tipo assim, tem aqui um que é pássaro. Aí, aqui tem 4 símbolos aqui, só que ele representa uma letra que é o M. Então, coloquem aí. E prof, Oi. acho que foi no sábado retrasado, no domingo, o cavalo foi lá no prato, não foi? Foi. A senhora não foi, não? Não. Eu tava lá andando lá. Ele me contou que você andou. Quando vocês terminarem aí, nós vamos para o nosso próximo capítulo, falar de uma outra civilização agora. Civilização egípcia, sobre os Egito. Pronto? Manda ok aqui no chat para prof. Quem? O Guilherme Neu já terminou. Vamos no capítulo 6 agora. Quando tiver no finalzinho da aula, eu faço a chamada, tá? Tá. Então vamos lá. O Egito Antigo, uma história fascinante. A prof salvou um vídeo muito interessante. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês assistirem depois, tá? Sobre algumas características, tá? Dos povos egípcios, algo que eles desenvolveram que estão presentes até hoje na atualidade, tá? Uma delas foi a questão da maquiagem, eles se maquiavam muito, tá? Aí tinha lá, lembra do faraó, o grande rei do povo egito? Ele sempre ficava com a cabeça raspada, né? Então, nós vamos entender que essa cabeça raspada desses povos era para eliminar o piolho
Então, assim, muito interessante. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês depois, tá? E vou pedir para vocês fazerem uma tarefinha no caderno, mas daí eu explico lá no WhatsApp depois, tá? Não vou passar aqui, não. Toma muito tempo da nossa aula. Oi. Aqui, ó, que eu escrevi. O que você escreveu? Não tô te vendo. Aqui, ó, no caderno. Viu? Eu não tô vendo, não, Gui. Eu mando lá no zap. Tá. Parece só a foto do seu pai aqui. Eu escrevi Bora lá. em Fenício. Ah, tá vendo? Vamos lá. Então, nós vamos falar dos povos egito agora. Eles também se desenvolveram na crescente fértil, tá? O tipo de escrita deles era chamado de hieroglifos. Eles tinham um governo totalmente voltado para governo teocrático, tá? O deus, o faraó, era o rei, né? O rei e o deus ao mesmo tempo. E nós vamos entender o processo da mumificação desenvolvido também por esses povos. O último capítulo, você conheceu um pouco melhor. No último capítulo, você conheceu um pouco melhor algumas civilizações da antiguidade, do Oriente Próximo, como a Mesopotâmia, do Extremo Oriente, como a Índia e a China. Tão antiga quanto todas elas, e erguida também graças às cheias e águas de um rio, e a civilização egípcia. O Egito tem uma das formas interessantes e ricas histórias da humanidade. Hoje convivem naquele lugar construções feitas atualmente com outras feitas há quase 6.000 anos. Aí nós temos aqui o vasculhando ideias. Você conhece as edificações da imagem? Não precisa responder em lugar nenhum, vamos só fazer um diálogo, tá bom? Vocês conhecem? Eram as pirâmides feitas de pedra para guardar os corpos que passavam pelo processo de mumificação. Isso, muito bem. Então, as pirâmides, vocês reconhecem. Alguém mais? Querem comentar aí no chat ou querem falar? E professora? Oi. Para quem cresceu em beiras de rios aqui já passou, hein? 2. Vocês sabem em que local elas foram construídas? No Egito. Tá, mas no Egito. Mas vocês sabem o nome da cidade onde essas pirâmides ficam localizadas? Gizé. Hã? Gizé. Não. A cidade egípcia moderna em primeiros planos, as mineradoras primeiros de Egito. Então, não... É Memphis. Isso, olha lá no chat, a prof colocou. Na cidade de Memphis, tá? E aí, ó, aí. Vocês têm alguma ideia de como essas pirâmides foram construídas? Elas foram feitas de pedra, não é? Elas são feitas de pedra. Por quem? Ela foi feita de pedra pelos escravos. Isso, por exemplo. No vídeo que eu vou enviar para vocês, alguns historiadores, né, que são os homens que investigam essas fontes, esses artefatos históricos, eles chegaram à conclusão que os escravos nessa época trabalhavam na construção dessas pirâmides em troca de cerveja. É doido. Eu vou mandar o videozinho para vocês aí depois. Todo mundo trabalhava feliz, né? Pelo jeito ali. Ficava 2 da noite. A 4. Qual a função que essas pirâmides tinham naquela época? Eram feitas para guardar os corpos dos faraós. Isso.
Dos faraós e de seus familiares, né? Porque era um processo, o processo da mumificação não era um processo barato que todo mundo conseguia. Era muito caro. Então, Era só só para nós, gente. o faraó e a sua família conseguiam passar pelo processo de mumificação. E por que que eles guardavam o corpo, lavavam o corpo, né? Guardavam tudo enroladinho, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, o corpo tinha que estar ali preparado, intacto, né? Para ir para uma outra vida. Por isso que eles faziam esse processo de mumificação. Vamos na página 144. Diz assim nessa página, ó. O Egito, assim como a Mesopotâmia, é uma das civilizações do chamado Crescente Fértil, porque também se desenvolveu em volta de um grande rio. Alguém sabe o nome do rio onde o Egito se desenvolveu? Mar Vermelho? Mar Vermelho? Rio Tigre? Rio Nilo. Rio Nilo, Nilo. ali na imagem. Pensando nisso, observe o mapa na região do Vale do Nilo, Nordeste da África e uma pintura mural feita na época do Egito Antigo. Alguém está com o microfone ligado, a prof está dando muito eco quando eu estou lendo. Isso, obrigada. Tá, voltando lá então. Analise e responda as perguntas a seguir. Agora nós vamos precisar do nosso caderno, tá? Peguem o caderno de vocês aí. Nós vamos precisar do nosso caderno. Peguem aí. Quando tiverem com o caderno aí já pronto, não deixem de colocar a data de hoje, tá? Dia 9. Não deixam de colocar a data hoje, tá? Nós Tá ok, professor. Já peguei aqui o caderno. Beleza. Já coloca a data também na apostila do nosso próximo capítulo, dia 9/6. Número 1, ela diz o seguinte: que região é mostrada no mapa e em que época, que período começa a partir de então? Que região que ela mostra aí no mapa? Ó. Lá em cima do mapa tem uma legenda. Nessa legenda está falando essa região. Região do Rio Nilo na época do Antigo Egito. Muito bem. Região do Rio Nilo na época do Antigo Egito. É isso que vocês vão colocar na número 1. Escreve aonde, professor? Oi? Escreve aonde? No caderno. A prof pediu para pegar o caderno. Porque os espaços aí não tem como a gente responder. Muito pequeno. Então, a número 1, na região do Rio Nilo, né, na época do Egito Antigo, e essa época é referente aproximadamente a 4.000 anos antes de Cristo, tá?
Aí a número 2 está pedindo para a gente circular no próprio mapa. Vocês vão ter que encontrar aí o Baixo Egito e o Alto Egito. Tá escrito aí no mapa de vocês. Aí vocês Achei. vão circular no próprio mapa daí. Baixo e Já achei, alto. professora. Já achei. Beleza. Circulem. Achei também. Beleza. Vocês estão em que página? 144. 144. 44? É. Uai, Isa, tá perdida aí hoje? Ai, nossa, que legal. Eu tava lá na 48. Nossa senhora. Caralho, saiu que foi longe, hein? Peixoto de Azevedo. Oi, professor, o que tá passando aí na sua rua? Caminhão da Vocês viram? É uma propaganda. Natal da mandioca. Podemos para 3? O que são as áreas verdes e qual a relação delas com os rios? O que vocês acham que são todas essas áreas verdes aí em volta do rio? Área cultivada. Área cultivada. Isso, muito bem. E isso foi, né, em função da fertilização dessas terras que ficavam em volta do rio Nilo. Peraí, professor, já volto. Coloque, então, áreas cultivadas. Egito, Alto Egito e o Baixo Egito, que eu não achei. Tá no mapa, Isa, procura no mapa, tá escrito Alto e Baixo Egito. Show? Não. Achei, agora achei. Tá quase um do lado do outro. Achei. Pertinho. Olha lá, eu coloquei uma ideia para vocês responderem a número 3 aí. Áreas cultivadas em função da fertilização do rio. Professora, Oi. eu já escrevi assim, ó. Área que for utilizada para cultivo dos alimentos. Ótimo, tá? Ótimo também. Tá. A número 4 está falando assim. O que está sendo mostrado na imagem? O que essa imagem do mapa está tentando mostrar para nós? As áreas onde cresceram as primeiras cidades. Professora, a área onde se desenvolveu o Egito. Isso. A área onde se desenvolveu o Egito Antigo. Área onde se desenvolveu o Egito Antigo. Ainda pergunta assim no número 4. O que você acha que está sendo produzido? O que vocês acham nessas áreas verdes eram produzidos? Batata, cenoura. Não, Arroz. cenoura não. Trigo, arroz, mandioca. Professora, eles não só cultivavam, como eles pescavam peixe e caçavam. Isso também. Uhum.
E batata. Batata. Muito bem. Tantã. Caju. Professora. Frutas, né, gente? Não podemos esquecer de frutas. Maçã. Frutas no geral. Frutas em geral, senão a gente for ficar. Vamos na 5 para finalizar. A gente tem que, não fizemos quase nada hoje. Fizemos, professora. Tem que render, vamos terminar essa apostila. Pra gente fazer a prova. Que prova, professora? Acho que tá bom. Eu tô cansada. Tá bom, professora. Prof, Não. Oi. a prova vai ser no outro mês? Isso, aham. Vai ser Nossa, só no ano que vem, professora. Só no ano que vem, professora. Pra que agredir. E Essa é o número 5 nós não vamos fazer, tá bom? Que é só para professor, ainda estabelecer um pouquinho uma relação entre o mapa e a imagem. A relação é para a gente compreender, tá? Aonde esses povos se desenvolveram, tá bom? Então vamos para a professora, próxima página. Oi. ainda é dia 9, deixa a gente descansar só um pouquinho. Não, Só um terminando mais rápido, a gente descansa lá na frente. Essa é verdade. Faz A gente logo aí, gente. Faz logo aí. A gente ficar enrolando, nós não vamos. É o tanto de conteúdo que ainda falta. Estou com soninho. Ô, professora, em julho não é férias nossa, não? Dia 15, a partir do dia 15, aham. Por isso a gente tem que Aê! finalizar logo. Depois é férias, galera. De quantos dias? Professor, Aí, hoje ainda vamos ter férias na quarentena. que top, ó. Ó, Eles dão- vamos lá agora. Página 145 só está falando, então, que o Egito Antigo se desenvolveu em volta do Rio Nilo, tá? Com terras fertilizadas, também houve o desenvolvimento da agricultura, ok? E que essa região ela foi dividida em várias e pequenas comunidades, está falando aí, chamados de nomos, tem até o nome em negrito aí para vocês grifarem. Nomos. Ligue o microfone para Prof lendo e explicando para vocês, não fica dando eco. Então, na página 145, está falando sobre o desenvolvimento do Egito em volta do Rio Nilo, tá? Isso, 145. A partir desse momento, houve o desenvolvimento da agricultura e nessa região as sociedades começaram a se desenvolver em pequenas e várias comunidades. Só que essas comunidades eram denominadas, chamadas de nomos, tá? E eles utilizavam também, está dizendo aqui nessa página, pequenas embarcações para se locomoverem, tá? Vamos da página 146 agora. Página 146. Olha, já tinha um cabelinho na régua. Como se formaram os nomos? O que eram os nomos mesmo, gente? O que ficou conhecido como nomos? Chefes? Comunidades, né? Ah, Nomos eram as comunidades. Então, nós vamos entender agora quem que eram os chefes e como que essas comunidades estavam divididas. Quem quer começar a fazer a leitura do primeiro parágrafo para a prof? Desbloqueia o microfone, lê, depois bloqueia de novo para o próximo colega fazer a leitura. Eu. Então, vai. Mas é que página que eu saí sem querer? Não, eu só saí. 146. Gente, você tem que acompanhar a apostila. Toda hora ficam perguntando a página. É que eu saí rapidão, professora. Como se formaram os nomos?
Segundo alguns estudos, os chefes dos nomos, os nomarcas, chegaram ao poder por dominar os fenômenos naturais das cheias dos rios e por serem grandes guerreiros. Com isso, puderam controlar a população dessa região e estabelecer uma hierarquia. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vocês sabem o que se chama hierarquia? Escala de poder. Isso. Tô lendo ali, né? Hierarquia é uma escala de poder. Vamos pegar a escola como um exemplo para vocês entenderem uma hierarquia. Quem que está no topo da pirâmide do poder da escola? Quem que tem a autoridade máxima? Tia Vilma. Diretor, certo? O diretor. O diretor, ele é composto hoje por quem? Rosimeire de Souza Maciel, a famosa tia Meire, né? Abaixo da tia Meire, da diretora, nós temos os coordenadores. Quem são eles? Socorro, né? A famosa Help e a tia Vilma. Abaixo, então, diretor, coordenador, nós temos a nossa secretária, que é a Valcirene, conhecida como Preta. Abaixo da secretária, nós temos os professores. E depois dos professores, nós temos os alunos. Não é porque os alunos estão, né, sustentando essa pirâmide que vocês não sejam importantes. Imagine que sem os alunos não existiria nenhuma das hierarquias acima, não é verdade? Não existia a base. Hierarquia, entendeu? A gente está falando de hierarquia de função, tá? De função, de exercer o poder. A gente tem o respeito. Eu, como uma professora, tenho que seguir ordens de quem? Da minha coordenadora, que vem da minha diretora, entendeu? Então, isso é hierarquia, tá bom? Essa escala de poderes. E aqui fala que esses monarcas, esses governantes, eles foram escolhidos porque eles desvendavam os mistérios naturais, os fenômenos naturais, tá? Sobre as cheias dos rios, porque eles não tinham estudo, né? Então, o único estudo era através da prática. E quando eles acertavam, eles eram muito respeitados. E com esse respeito, eles acabavam dominando toda a região. Pode continuar a leitura aí, alguém? Pode continuar? Eu? Pode. Como o espaço nas margens do Nilo era muito valioso para a sobrevivência dessas pessoas, os nomos estavam em constante disputa. Alguns desses grupos se avaliam e juntos atacam os outros, que por sua vez também formavam suas alianças para se fortalecer. Com o tempo, foram formados dois grandes grupos de nomos, os do norte e os do sul. O chefe do norte, ou do Baixo Egito, usava uma coroa vermelha, e seu símbolo era o papiro, uma flor egípcia. O chefe do sul, ou Alto Egito, usava uma coroa branca e o seu símbolo era a flor de lótus. Tá. Lótus. Presta uma atenção, olha só que interessante. Os nomos, várias comunidades, elas viviam em disputas uns com os outros. Mas como sozinhas elas não tinham força, elas faziam as alianças, né? Elas se juntavam a outros grupos. De repente, no Egito, houve o Egito do Norte, que representava o Baixo Egito, e o Egito do Sul, que representava o Alto Egito. Então, existiram nomos, comunidades que se aliaram ao norte e outras comunidades nomos que se aliaram ao sul. Então, ficou a grande divisão, sul e norte, tá? Baixo e Alto Egito. E ambos usavam, né, em suas cabeças, para símbolos com cores diferentes,
para representar quem era do norte e quem era do sul. Aí grifem aí na apostila onde que fala nesse último parágrafo, ó. O chefe do norte, Baixo Egito, usava então uma coroa vermelha. Então, do lado aí do vermelho, da coroa vermelha, escrevam Norte, Baixo Egito. Para vocês identificarem. E no branco colocam Sul e Alto Egito. Professora, Oi. aqui parece que eles são gêmeos, são igualzinhos do outro. Eles eram muito parecidos, os povos do Egito, tá? Muito parecido mesmo. Igual o chinês. Praticamente. Nós temos as flores também, ó. O lótus era a flor que representava o sul, essa flor mais rosa, e essa florzinha aqui, que era em forma de papiro, onde desenvolveram o papel, né? Era o símbolo dos norte, tá bom? Então, além das coroas com cores diferenciadas, as flores também eram uma forma de símbolo para representar comunidades nomos do norte, comunidades nomos do sul. Quem quer terminar de fazer a leitura aí abaixo? Eu. Então, vamos lá. Segundo consta nas legendas egípcias, Menes, soberano do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e uniu as duas coroas. Segundo pesquisas arqueológicas, o nome desses governadores eram Namer. Armer. Esse fato acontece por volta de 3.100 a.C. Nesse momento, com todos os antigos nomos unificados sobre um comando, apenas a capital passou a ser Tinis, no Alto Egito, e só depois foi descolocada para Mêfis, justamente por ficar no meio do caminho entre Alto e Baixo Egito. Foi ali que os maiores efeitos da civilização egípcia aconteceram com Baixo Egito, a construção das famosas pirâmides. Olha só. Então, segundo a lenda egípcia, quando ficou dividido entre Alto e Baixo Egito, né? O Alto Egito sendo representado pelo sul e o Baixo Egito sendo representado pelo norte, tem uma lenda que um homem chamado Nermes, ele unificou. O que significa unificar? Ele juntou tanto o Egito do Norte quanto o Egito do Sul, tá? E se tornou uma só comunidade. Pararam de ser divididas e com um só representante, tá? Com um só governo. Porque antes a gente observou que os nomos, as comunidades do Norte tinham o seu representante, o seu chefe. E as do Sul também tinham o seu chefe. Segundo lendas, tá? E alguns historiadores contam que elas foram unificadas, se tornaram só um chamado de Alto Egito. E esse Alto Egito teve o quê? Um único só governante, conhecido como Narmer, tá bom? Após isso, eles definiram como Tinis sendo a capital do Egito. Mas como Mêfis, onde houve as construções das grandes pirâmides, tá? Ficava num ponto mais estratégico, ela mais à frente foi definida como a capital do Egito, ok?
Sim, acabou. Deixa só a prof explicar o que vocês vão fazer. Na próxima aula, vocês vão ter que ter lido a página 147, tá? Que vai falar sobre a sociedade, lá, as pirâmides, a questão da hierarquia social. Não sai, não, peraí. Aí depois nós temos uma linha do tempo, tá? Para falar sobre esses impérios do Egito. E aí depois nós temos lá na página 150 a religião, que eles eram totalmente politeístas, acreditavam em vários deuses. E nós temos na página 151 sobre o processo de mumificação, né? Eles guardavam os corpos porque eles alegavam que existiam vida após a morte. Então, a 151 também é a leitura. Peraí, não sai não que eu vou fazer a chamada. Anotem aí. E aí vai ficar para vocês responderem a página 152 no caderno. 152 no caderno. Para a próxima aula. 152 no caderno. Não sai, não. Tá bom? Acabou. Deixa eu só fazer a chamada rapidão. Professora, Pedroso Oi. presente, falou. eu tô no computador do meu pai, tá? Tá. Tá, deixa eu fazer a chamada aqui. Guilherme Bagnara. Aqui. Aí eu vou chamando, pode saindo, tá? Tchau, obrigado. Tchau. Guilherme Neu. Aqui. Pode sair. Isabelle Pedroso. Ui! Pode ir. Beijos. A Isabelle Daniele, tá aí? Tô aqui, tchau. Tchau. Juan. Eu. Beijos. Carlos. Aqui, cachorrada. Tchau. Tchau. Caio. Caio tá aí? Caio não respondeu. Tá no Carol? chat, professora. Ah, tá. Tá no chat? Ele Beleza, colocou no chat. Caio. Tchau. Pode sair. Caroline. Beijinhos. Anthony. Tchau. Tchau. Ficou a Laís. Tá no chat, né, Laís? Tchau, gata. E a Yasmin Muniz. Yasmin, leva Oi. hoje à tarde suas apostilas. Tá, ainda falta terminar algumas, mas se eu conseguir terminar hoje ou amanhã, eu levo amanhã também, prof. Você tá terminando de qual disciplina? Também é de filosofia. A de Manda pra história já terminou. Quer terminar